Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Dessa História 1, eu me chamo Douglas e hoje vamos falar um pouco sobre filmes clássicos, que basicamente todo professor de história já deve ter assistido pelo menos uma vez. Vamos lá? O primeiro filme, começamos falando sobre Cidade Sem Passado, um filme muito interessante que vai contar a história de Sônia e que faz a pessoa que o assiste refletir bastante sobre a história que ali está sendo contada. Outro filme bastante interessante é O Enigma de Caspar Hauser, que conta a história de um homem que viveu a sua parte da infância apenas trancado em casa, sem ter alguém para ensinar a ele fazer as coisas. E quando ele chega na fase adulta, é que ele começa a aprender as coisas a partir da socialização. Um filme que ajuda você a refletir bastante e você pode ver ali um pouco sobre o que Vygotsky e Piaget fala no desenvolvimento da aprendizagem e também biológico do ser humano. Outro filme que basicamente, pelo menos uma vez a pessoa que estuda história deve ter assistido, é o filme Negação, que vai contar um pouco sobre um caso sobre o Holocausto. Um filme que faz refletir bastante, por isso é bem relevante estar aqui na nossa lista. Então vamos agora para o nosso próximo filme. Esse filme aqui, basicamente, eu acho que a maioria, ou grande parte dos estudantes que fazem educação, principalmente na área de história, deve ter assistido, é o filme O Milagre de Anne Sullivan, que vai contar uma professora que vai ensinar uma garota que é surda e muda. O que é relevante é ver a metodologia que ela ensina essa criança ao longo da história e você vê uma forma muito inspiradora na questão da educação que a protagonista faz ao longo dessa produção cinematográfica. Passando para o próximo da nossa lista, não podemos deixar de citar o filme A Sociedade dos Poetas Mortos. Esse filme vai contar uma história bastante interessante, onde o professor vai botar uma metodologia inovadora para os seus alunos poderem refletir. Um filme que passa uma mensagem muito positiva e otimista sobre a questão da autonomia e possivelmente o professor de história já deve ter assistido pelo menos uma vez esse filme. Então vamos agora para o próximo da lista. Agora vamos falar de dois filmes nacionais, que são Os Narradores de Javé, que vai falar uma história bastante reflexiva para você que gosta de produção cinematográfica, faz refletir bastante. E outro filme é O Alto da Compadecida, que vai contar um pouco ali, uma história já conhecida e consagrada, que você dá para entender mais sobre a questão da variação linguística e a forma que é representado o Nordeste. Agora, um filme muito interessante é o filme Alô Amigos, que vai contar ali os personagens da Disney, visitando a questão da América. E o que é interessante ver como é a forma que eles retratam aqui a paisagem e as coisas por onde os personagens foram passando na América Latina. Agora vamos citar dois filmes para finalizar, que basicamente muitas vezes é mencionado para você que já estudou história e você que é professor. É o filme O Nome da Rosa, que vai contar a história de um pesquisador que vai solucionar um caso que é bastante interessante ver como é a forma e os métodos que ele utiliza para solucionar aquele enigma que é mostrado ao longo daquela produção cinematográfica. E um filme também bastante interessante é o filme O Físico, que conta a história de um médico, que a forma de se chamar os médicos é de físico, que ele vai buscar a cura para as pessoas do seu lugar, porque ele enfrenta algumas coisas ao longo da trajetória ali da história, mas no final ele encontra essa cura e é um filme bastante interessante para você refletir, e você que estudou história ou educação possivelmente já viu esse filme pelo menos uma vez. Então é isso, pessoal, se você gostou do nosso vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, curte, dá o like, compartilha com os amigos. Valeu, muito obrigado por assistir até aqui o nosso vídeo e até o próximo vídeo!